Disciplina mediúnica é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e hoje vou falar um bocadinho sobre a disciplina mediúnica. Isto realmente na doutrina espírita, a chamada disciplina mediúnica é um conjunto de práticas, um conjunto de atitudes e, acima de tudo, também um conjunto de princípios morais que orientam na prática o uso equilibrado da mediunidade, ou seja, a capacidade que o médium tem de comunicar com os espíritos que estão no plano espiritual. Mas este tipo de controle não é só um controle técnico, mas também passa essencialmente por uma educação moral e uma educação também espiritual do próprio médium. Esta ideia surgiu a partir então dos ensinamentos que foram codificados por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e principalmente no livro dos Médios ele fala que realmente a mediunidade deve ser exercida sempre com ética, deve ser exercida com responsabilidade e, acima de tudo, deve ser exercida com muito estudo. Mas na prática, o que é que significa então esta disciplina mediúnica, esta capacidade que nós temos e temos que passar por ela de nos controlarmos de alguma forma? É importante saber que o médium, aquela pessoa que trabalha que usa a sua mediunidade também para o contacto com o plano espiritual, ele deve ter sempre, ou tentar manter de alguma forma, sempre a sua serenidade, que não é muito fácil, perdão, mas deve evitar, por exemplo, às vezes ser impulsivo, deve muito evitar a vaidade, deve também evitar a irritação. Ou seja, aquele médium que comunica com o plano espiritual, nós já sabemos que está então à mercê, se é que podemos dizer assim, está à mercê então também de receber espíritos que têm comportamentos bem diferentes que tem um médium. Portanto, ali o médium acaba por ser um filtro. Ele tem que aprender a filtrar, ele tem que aprender a manter esse controle. Claro que se o médium souber manter esse controle, acaba por ter mais equilíbrio nas emoções e acaba por trazer também comunicações mais reais. Mas se um médium, por exemplo, se descontrolar a nível das suas emoções, pode, de uma maneira muito fácil, influenciar negativamente as comunicações que traz então do plano espiritual. Também é importante que o médium desenvolva a sua própria reforma íntima, ou seja, que ele saiba, por exemplo, desenvolver a sua humildade. É muito importante sentirmos humildade para podermos colocar à disposição da espiritualidade para servir como intermédio, ou seja, como médiuns. Também é importante que o médium saiba e pratique o bem e, acima de tudo, também que reconheça os seus defeitos morais e os combata. Todos temos defeitos morais. O médium não é ninguém diferente das outras pessoas. Tem também muitos, se calhar até tem muito mais defeitos morais que aquela pessoa que não exerce a sua mediunidade. É importante que não nos esqueçamos do mais essencial, que é a qualidade das comunicações depende sempre do estado moral do médium. Um médium que é equilibrado, um médium que estuda, um médium que se apercebe, que trabalha as percepções, traz sempre muito melhor qualidade nas comunicações e, acima de tudo, consegue filtrar de uma forma melhor para que, acima de tudo, consigamos trazer o essencial da comunicação. Quando um espírito desencarnado pretende conversar ou pretende enviar uma mensagem, nós temos que filtrar e, acima de tudo, trazer a essência
da mensagem. Não é preciso estar a trazer informação que não vai acrescentar nada à comunicação. Outra área muito importante também é o estudo. O estudo vai-nos permitir, acima de tudo, compreender como é que as coisas funcionam e também compreender o significado de determinadas situações. É importante, por exemplo, que consigamos distinguir os tipos de mediunidade. Um médium não é médium, simplesmente, é médium com um ou mais tipos de mediunidade. É importante também que o médium saiba reconhecer as mistificações, ou seja, aquilo que não é verdade. E atenção que um médium, quando traz uma comunicação do plano espiritual, nem sempre a comunicação que está a receber é verdadeira, porque às vezes um médium que é mais desequilibrado, o que é que acontece? Ele pensa que está a receber a comunicação de um determinado espírito, mas afinal deixou-se enganar por outro espírito que se fazia passar então pelo espírito que o médium pensava que estava a receber. E é importante também, e muito difícil, saber então diferenciar entre os bons e os maus espíritos, porque nem sempre os bons espíritos são aqueles mais fáceis de identificar, mas acima de tudo os maus espíritos muitas vezes querem ser bons espíritos, amigos. Também é muito importante o compromisso. O compromisso é importante para nós em tudo na vida. Uma pessoa que gera a sua vida com compromisso tem uma vida muito mais organizada, consegue trabalhar de uma forma melhor e consegue ajudar muito mais as pessoas. Na prática mediúnica também é muito importante o compromisso e a regularidade. Vamos lá ver que se eu com frequência vou às reuniões, neste caso aqui às reuniões mediúnicas, se eu vou com frequência, a espiritualidade sabe que pode contar comigo e então naquele dia que eu vou à reunião vou trazer então uma comunicação, a espiritualidade já sabe que eu estou ali e já vai trazer então um ou mais espíritos para trazer a sua comunicação. Agora, aquelas pessoas que um dia vai, outro dia não vai, o que é que acontece? A espiritualidade tem na mesma consideração pelo trabalho, só que não entende que haja um compromisso por parte daquele médium, então numa situação destas poderá muitas das vezes não trazer ninguém para a comunicação. Mas quando falamos de mediunidade também é importante saber para que é que ela serve. Não basta simplesmente dizer a pessoa A ou a pessoa B são médiuns. A mediunidade serve acima de tudo para ajudar outras pessoas. Nós estamos a ajudar pessoas que estão encarnadas, mas também estamos a ajudar e principalmente as pessoas, espíritos que estão desencarnados. Há uma necessidade de comunicação. Muitas das vezes o que acontece connosco é que quando desencarnamos, ou seja, quando deixamos o corpo material, deixamos muitas pendências. Todos nós mesmo, não há exceções, não conseguimos chegar ao final do dia a resolver os assuntos que estão pendentes e então dizemos sempre amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. O que acontece é que eu posso desencarnar já na próxima noite e então o amanhã eu resolvo, eu levo. Quando eu chego ao plano espiritual, eu tenho esse compromisso. O problema é que eu já não tenho as mesmas ferramentas para tratar disso. Agora imaginem uma pessoa que desencarnou, está espiritualmente no plano espiritual e precisa então do quê? De um médium para ajudar. Porquê? Porque há coisas que não consegue resolver. Não se esqueçam que hoje nós, enquanto encarnados, temos esta capacidade de falar com outros encarnados, mas quando estamos desencarnados podemos muitas das vezes, é o que acontece a maior parte das vezes, falamos, eles é que não ouvem. A mediunidade deve ser sempre encarada de uma forma positiva, ou seja, uma forma para ajudar o próximo. Devemos evitar sempre um interesse. Há muitos médios, infelizmente é a realidade, que cobram dinheiro, ou seja, têm interesses materiais, isso deve ser evitável. Não quer dizer que aquele médium não traga uma comunicação. Pode, na maior parte das vezes, trazer uma comunicação errada, uma comunicação enviada por um espírito que é brincalhão e simplesmente se usa desse canal simplesmente para brincar, porque os espíritos que são sérios, que são
talvez um bocadinho mais avançados, não veem então uma comunicação sabendo que essa comunicação vai ser cobrada. Também temos que evitar de alguma forma uma curiosidade ou um exibicionismo. É normal que quando estamos a desenvolver a mediunidade possamos nos endeusar, mas a pouco e pouco com o estudo vamos então aceitando que a mediunidade é uma prova e é uma prova que tem que ser superada por nós. Atenção, é uma prova pedida. É importante também não esquecer que a mediunidade acaba por ser prejudicial se nós não conseguirmos de alguma forma ter uma disciplina. A partir do momento em que desenvolvemos então essa mediunidade sem disciplina, nós vamos simplesmente abrir portas às influências espirituais negativas. Quantas vezes é que nós não ouvimos dizer que aquela pessoa deve ter um obsessor? Ou até comumente diz-se tem um encosto, não é? O que é que aconteceu? Nós baixamos a nossa vibração, automaticamente o baixar a vibração é abrir a porta da nossa casa. Se nós abrimos a porta da nossa casa e a deixarmos aberta, com certeza que vai entrar muita gente que nós não queremos. E em resumo aqui deste tema de disciplina mediúnica, é importante termos consciência de que devemos usar de uma forma equilibrada e ética essa faculdade da mediunidade. Atenção que a mediunidade todos temos, uns têm mais desenvolvido que outros, mas todos temos, e é importante sempre estudar, é importante sempre aprender a ter um autocontrole e acima de tudo cada vez sermos melhores moralmente. Muito obrigado, amigos, mais uma vez pelo vosso apoio aqui a todo este trabalho. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo do YouTube que nós respondemos. Se tiverem alguma dúvida mais particular, podem nos enviar uma mensagem privada. Temos aqui deste lado uma equipe disponível para ajudar. Se puderem deixar um gosto, nós agradecemos. Se puderem compartilhar, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos para com o próximo. Não se esqueçam que nós hoje estamos aqui a produzir conteúdos e estamos também a ouvir mais estes ensinamentos e esta formação, mas poderá haver pessoas que por desconhecimento não sabem que existe algum tipo de divulgação. É importante pensarmos também nos outros, amigos. Se tiverem algum receio, não se preocupem, não se esqueçam que nós estamos todos no mesmo caminho, é um caminho de evolução. Esta estadia agora aqui no plano terrestre é uma estadia de aprendizagem, voltamos todos ao plano espiritual, mas voltamos ao plano espiritual para continuar e depois regressamos aqui. Atenção, não se esqueçam que as reencarnações servem como aprendizagem. Se quiserem, estamos também noutras redes sociais, estamos no Facebook, no TikTok e no Instagram, sempre com a resposta está na estrela. Muito obrigado uma vez mais de coração, muito obrigado pelo vosso apoio, amigos, e até à próxima.